Uma vez um colega meu de trabalho chegou e contou que saiu com uma menina, né? Foi num restaurante chiquérrimo, caríssimo, depois deu uns rolê com ela por aí, nos lugar caro, e a menina sumiu. Vejo muita gente querendo ser o que não é, vivendo uma realidade diferente daquilo que é o real, entendeu? Um degrau acima do que deveria, e depois reclama que não conseguiu conquistar nada na vida, mas será que mudou as atitudes? Rapazes, não entrem em dívidas eternas pra comprar carrão, agradar as minas ali, que não vale a pena. Você não vai conseguir mudar a situação financeira lá na frente se não mudar os padrões de vida aqui, né? Agora. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e nesse canal a gente fala sobre investimentos, formas de investir, e hoje eu quis trazer para vocês ali uma reflexão, né, sobre os nossos hábitos, né, sobre os nossos padrões de vida e te dar algumas dicas de coisas que eu mudei, né, que é interessante a gente repensar para mudar ali no nosso dia a dia, para conseguir finalmente investir e melhorar a nossa situação financeira lá na frente. A proposta desse canal nunca foi convencer ninguém a nada, mas eu acredito que se você caiu aqui nesse vídeo, se você tá aqui nesse canal, é uma pessoa sim que tá buscando veementemente, nem sei se existe essa palavra, a mudar de vida, a querer algo melhor e maior lá na frente. Tem gente que quer viver um padrão de vida diferente daquilo que é realmente a sua realidade e tá tudo bem. Eu vou te falar uma frase que você vai fixar na tua cabeça. Grava essa frase e leva pra vida. Gente, não importa o quanto você ganha, mas sim como você gasta. Essa frase eu ouvi lá atrás e pra mim, assim, foi uma frase que me marcou, fixou na minha mente e o tempo todo eu tento trazer ela pro meu dia a dia. Tem pessoa, gente, que vive com um salário mínimo e não me pergunte como, mas que vive muito bem, obrigada. E tem pessoas que tá ali ganhando 50 mil por mês que vive endividado. Então, o que define, né, a vida da pessoa não é o que ela ganha, mas a maneira como ela se porta frente àquilo que ela ganha. E aqui a reflexão desse vídeo é te mostrar a real por trás disso tudo, né? Enquanto a gente viver gastando mais do que ganha, a nossa realidade financeira, infelizmente, não vai conseguir evoluir. E isso é simples, gente, isso é matemática. A gente tem que viver com menos daquilo que a gente ganha, num padrão de vida menor. E a grande maioria das pessoas vive ao contrário, um padrão de vida maior. E aí não consegue sustentar por muito tempo. Vive endividado, vive reclamando, vive devendo. Se a gente parar para observar os caras mais bem-sucedidos do país, né? Várias pessoas ali de nome, ali da nata, pessoas que têm dinheiro, pessoas bem-sucedidas, essas pessoas, elas não vivem ostentando, gente. Elas não vivem mostrando um padrão de realidade extremamente luxuoso, embora elas tenham condições para isso. Então, por que que nós, né, réis mortais ali, né, como dizia minha avó, comedores de arroz e feijão, por que que a gente tem que mostrar um padrão de vida que não é a nossa realidade? A maioria das pessoas não fazem as contas antes de consumir, né? Então vai muito movidas pela emoção. A pessoa vai lá no supermercado e vê assim, ó, leve 10 e pague 5. Você não tá precisando nem de 5, muito menos de 10 daquele produto. Mas porque viu lá a faixa promoção, a pessoa acaba consumindo aquilo. O tempo todo a gente é bombardeado de estímulos, de gatilhos para o consumo, né? Às vezes quando a gente tá ali com o celular na mão, não tá nem mexendo no celular, mas tá só com o celular na mão, conversando com algum amigo, conversando com alguém ali em casa, e a gente fala, ai, precisava comprar tal coisa. Vocês acreditam que pelo microfone do nosso celular existe ali uma inteligência artificial que ela faz essa busca? E ali no outro dia você tá navegando pelo Instagram, do nada aparece aquilo que você comentou no dia anterior que você precisava comprar, aparece ali te ofertando para você consumir. E isso eu ouvi de um especialista em tecnologia e ele falou que sim, a gente, quando a gente fala perto do celular, através do microfone, mesmo estando desligado, essa inteligência artificial consegue fazer essa busca para depois ali te disparar inúmeros gatilhos para você consumir. Tem que ter muita educação financeira, tem que ter muito controle emocional se a gente quer de fato mudar de vida. Tem que aprender a falar não. Gente, a Land Rover, né, Lamborghini, sei lá eu que carro caro que tem aí, te leva no mesmo lugar que um Corsinha, que um Celta, né, que um Golzinho, os carros mais populares. Então, se você quer, né, usufruir de uma vida melhor financeiramente lá na frente, você não precisa aqui, fez 18 anos, vou lá comprar o meu carro, comprar o primeiro carro, o carro zero, né, o carro mais top do ano.
carro zero, o ano que vem ele já vai ser um seminovo e depois ele já vai ser um usado. E eu aprendi isso, gente, não foi assistindo um vídeo no YouTube não, foi realmente vivendo na prática. Quando eu fui comprar o meu carro, pesquisei muito e eu não tinha condições financeiras de comprar, né, naquela época. E daí eu fui ver financiamento e aí ficava muito caro, eu pagaria 3 vezes o valor do carro, não tinha dinheiro para comprar à vista na época, então o que eu fiz? Eu fui fazer um consórcio. E gente, assim, eu não tô falando mal de consórcio, tem pessoas que tem pessoas que se dão bem e tudo bem, mas para mim, depois de fazer as contas, eu vi que foi uma furada. Eu entrei no consórcio, fiz o consórcio e a moça me passou todas as vantagens. Mas ela esqueceu de falar algumas coisas peculiares ali que ficaram entre linhas e por falta de conhecimento eu não fui pesquisar sobre. E aí eu fiz o consórcio, a parcela caberia no meu bolso, então eu precisaria ali dar um lance para ser contemplada, né, para pegar o carro ou esperar que eu fosse contemplada. Comecei a ver, comecei a pesquisar, né, e a juntar um dinheiro para dar, né, o lance para poder então finalmente pegar o carro. Eles me falaram que eu precisaria ganhar 3 vezes mais o valor da parcela que eu compraria o carro, né? O valor da diferença ali da parcela. Gente, e eu não tinha como comprovar essa renda porque eu era autônoma, ganhava ali na casa dos R$1.000 por mês, então eu não tinha como comprovar essa renda. E aí eu ia precisar de um fiador, gente, um rolo todo, que eu desisti de continuar pagando o consórcio. Fui sentar realmente e fazer as contas e eu vi que também eram taxas exorbitantes e que se eu guardasse o valor da parcela, eu conseguiria comprar meu carro muito antes do prazo e sem toda essa burocracia que eles tinham imposto. O consórcio, ele é até algo vantajoso para quem não consegue guardar dinheiro. Infelizmente, a gente está condicionado a pagar um boleto. Se eu tenho um boleto para pagar, então eu vou conseguir guardar o dinheiro. Se eu não tenho um boleto para pagar e esse dinheiro fica ali na minha carteira, eu acabo gastando. Infelizmente, a gente tem esse pensamento entranhado, enfim, esqueci. Esse pensamento grudado na nossa cabeça. Então é por isso que na maioria das vezes a gente não consegue progredir, porque a mudança tem que ser no pensamento, na forma de pensar. E daí eu comecei a guardar o dinheiro e fui guardando aos pouquinhos. Ali eu consegui então finalmente comprar meu carro, mas depois de muito tempo, tá? Eu consegui comprar o meu carro e pagar à vista. Então o que eu quero propor para vocês é isso, gente, que a gente tem que sentar às vezes e fazer as contas realmente. A palavra que tá bem na moda agora é minimalismo, e eu trago isso, gente, como simplicidade. Eu acho que a gente viver de maneira simples, viver com o menos, é viver com o essencial. Eu prefiro muito mais pensar no longo prazo, lá na frente, e isso, gente, não tem nada a ver com crença de escassez, tem a ver com crença de abundância. Não sei se você já ouviu falar na lei da semeadura, inclusive isso é bíblico. Para você colher lá na frente, você tem que plantar. Tem moças que, assim, eu vejo, o calçado nem saiu na moda aqui ainda na cidade, né? E a pessoa já viu lá, assim, eu preciso desse calçado, eu preciso dessa roupa. Não, você não precisa, você quer. E para quem não sabe, eu sou formada em psicologia. Na época de atendimento clínico, eu via muito isso, o quanto que a gente não está acostumado a lidar com as frustrações. A gente é muito imediatista, quer tudo muito para agora. E isso acaba que atrapalha tudo na nossa vida. Não só a vida financeira, mas até as nossas questões de relacionamento. Uma das maiores causas de divórcio, né, é por conta de questões financeiras. Eu trabalhava com um rapaz uma vez, chegou na segunda-feira indignado, chateado, tava assim surtando porque ele tinha perdido um monte de dinheiro. E aí eu, né, o que aconteceu, tal, né? A gente trabalhava junto, tinha amizade. E aí ele foi me contar, gente, que ele saiu com uma menina e ele levou ela num restaurante super caro, levou ela para comer num lugar super chique, que ele nem tinha o hábito, né, mas ele queria impressioná-la. E aí depois foram ali para uns lugares também, né, super caro também, porque queria impressionar a gente. Na segunda-feira a menina deu um perdido nele, ela simplesmente desapareceu, não atendia telefone e ele deve estar procurando a menina até hoje, sabe? Eu tô rindo, mas assim, é preocupante em ver o quanto as pessoas, elas querem ser o que não é para agradar às vezes as outras pessoas. Eu sei que nessa brincadeira ele gastou uns 800 pau e ele falou assim, Juliane, quase que 1/3 do meu salário, que eu ralei o mês inteiro, eu gastei no final de semana e a menina desapareceu. E aí eu disse pra ele, graças a Deus que ela desapareceu, considera isso um livramento de Deus, né? Porque fica nítido que ela era só interesseira. Agora, gente, as próximas dicas eu vou falar e essa é a maior dela, gente, que está associada ao supermercado. Eu não sei se você faz supermercado, né? Porque a gente tem observado assim o quanto a inflação, né,
tá acabando com o bolso do brasileiro. Você vai no supermercado, você gasta ali R$100, você traz 2, 3 sacolinhas. É um gasto muito absurdo que a gente tem tido com o supermercado, principalmente, né, quem tem criança sabe, entende? É uma bolacha, um Danone, um docinho, alguma coisa. Então a gente adotou aqui, né, alguns princípios, vamos dizer assim, alguns truquezinhos para tentar não gastar tanto com o supermercado. E um deles é tentar fazer a compra do mês. Primeiro, porque você vai gastar menos, porque você já compra tudo no montante, você não tem o gasto do combustível, de ir e voltar. Segundo, porque cada vez que você vai no mercado, você tem mais estímulos para comprar, né? Então, se você tem que ficar indo picado, você chega lá para comprar uma coisa, mas aí você olha aquela outra, você lembra que precisa daquela outra. A gente nunca consegue comprar só aquilo que a gente foi para comprar. Sempre traz um negocinho ou outro a mais. Uma outra vantagem de ir só uma vez por mês, né, fazer a compra grande no supermercado, é porque você vai no mercado atacadista, né? Então você também consegue ganhar no preço, porque você compra em grande quantidade. E daí a gente vai sim semanalmente para comprar as coisas que são mais frescas ali, né? Então verdura, fruta, né? Os legumes, carne. Se você tá gostando e achando relevante, pertinente o tema desse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e me contar aqui, deixar nos comentários alguns truques que você também usa para tentar economizar no mês. Gente, uma outra dica muito legal também dos supermercados é sempre comprar na promoção. Por exemplo, de terça e quinta é dia da feirinha, quinta-feira é a quinta da carne. Então, assim, tem dias específicos e daí a gente se organiza, né, e direciona para ir comprar naquele dia específico e aí consegue economizar um pouquinho também. Uma outra dica que isso muita gente não faz é conferir a notinha. Confere. Parece que não, mas você vai ver como que dá a diferença. Uma outra dica bem legal, e essa daqui é bem direcionada para quem tem filhos. Gente, fazer as festinhas dos seus filhos. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu acho que nem que se eu tivesse muito dinheiro, né, para delegar, para comprar tudo, eu gostaria de ter o mínimo de participação nas festas dos meus filhos. Eu fiz o primeiro aninho dos dois, sim, eu fiz num buffet, num lugarzinho mais legal, mas depois daí, gente, é tudo eu que faço. Como eu faço, né, salgadinhos para festas, e eu já falei para vocês que é essa uma das minhas fontes de renda, eu faço salgadinhos para festa, então para mim fica mais fácil. Eu faço o salgadinho, eu faço as lembrancinhas, eu faço a decoração, então eu faço de tudo. Então, papais, tentem vocês organizar, né, e fazer ali a festinha de vocês. Gente, um pão com carne com guaraná. A criança, ela não tá interessada em saber se você vai fazer num buffet luxuoso. Para a criança, tá muito mais relacionado ao vínculo, a chamar os amiguinhos, a ter a família participando todo desse contexto do que relativamente o lugar que você vai fazer, entende? Outra dica, pedir desconto. A gente sempre pede desconto. Meu esposo até que não muito, mas eu, todo lugar que eu vou, se eu vejo que é uma coisa, né, é que dá para ter desconto, obviamente, eu sempre peço sim, gente, que seja 3%, 5%, já dá uma diferença. Uma outra dica muito legal, e essa para mim é nova, e meu pai que me ensinou isso, tentar encher o tanque. Por quê? Ele me explicou que quando o tanque tá cheio, o gasto de combustível é menor, porque toda vez a gente vai no posto, a gente coloca, por exemplo, 20, 30 reais. À medida que o carro, né, vai se movimentando, o tanque vai se movimentando, esse combustível ele vai passando ali pelo tanque, que tá quente, automaticamente vai absorver, vai evaporar esse combustível. Então, a mesma quantidade de combustível vai gastar menos. Diferente de você for, por exemplo, encher o tanque de uma só vez, o gasto desse combustível vai ser menor. Eu fiz isso uma vez e eu notei que de fato é verdade, gente. E realmente rendeu muito mais. Então essa é uma dica que eu pretendo colocar em prática, né? De estar enchendo o tanque de vez de colocar o combustível picado. Uma outra dica muito legal, e a gente fez isso recentemente, foi ligar nas operadoras, né? Ligar na operadora de telefone e pedir para você mudar o plano. E aí, gente, você já dá um migué bem assim, fala assim, olha, se não mudar, se não tiver um plano mais barato, eu vou realmente cancelar. No meu plano de telefone, eu tava pagando ali em média 50 reais por mês. Eu e meu esposo, 50 eu e 50 ele. E aí começou a vir 54, 56, eles começam a inventar, né, ali algumas taxas, e daí a gente ligou, realmente falou, não, vamos cancelar, e aí eles abaixou para R$ 39,90. Um outro desconto que eu também consegui foi no plano de saúde. Eu e o meu filho mais velho, Pedro Miguel, tínhamos um plano de saúde, e aí quando o meu filho mais novo, o Theo, nasceu, eu precisava incluí-lo. Eu vi que nessa operadora que eu e meu filho mais velho já tinham o plano, ficava muito mais caro se eu fosse incluir, né, o bebê. E daí eu liguei na operadora concorrente, né, expliquei para eles toda a situação, enfim, negociei de modo que
eu, o Theo e o Pedro, nós três dentro do plano de saúde, saiu mais barato do que quando eu pagava só eu e o Pedro. E o que me levou a ter esse desconto foi fazer o plano no CNPJ. Eu tenho um MEI pelo CNPJ e também barateou bastante por conta disso. Gente, agora essa última dica e ela vai ser a polêmica. Vai ter muita gente que vai me questionar e criticar, mas aqui pra casa foi o que eu determinei pra fazer. E eu vou te falar, tá sendo difícil, mas a gente tem tentado seguir firme, que foi cortar o cartão de crédito. Isso mesmo, gente, a gente tá sem cartão de crédito já faz uns 3 ou 4 meses. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, tá bem difícil ficar sem cartão de crédito, principalmente quando a gente precisa de comprar alguma coisa de valor maior, sabe? De valor superior, tipo R$400, R$300, que aí nessas horas a gente optaria pelo cartão de crédito. Então a regra tem sido assim, se tem o dinheiro compra, se não tem espera. Eu e o meu esposo, a gente é autônomo e mesmo que eu tivesse determinado ali uma taxa, um limite pessoal pra gente gastar no mês, acabava que sempre extrapolava um pouquinho. E daí, como no mês da frente a gente nunca sabe quanto que vai receber, gente, eu ficava doida para pagar o cartão de crédito, sabe? E uma das coisas que tem juros mais altos, juros assim, não é mais alto, é exorbitante de alto, é o cartão de crédito. É absurdo o tamanho dos juros de cartão de crédito. A gente parou de usar o nosso cartão de crédito, então só tá vindo ali as faturas, né, das compras que já estavam parceladas e a gente tem pago elas de modo, né, até chegar o momento de não vir mais nada. Tirar ele foi uma coisa que a gente pensou muito antes de fazer. Mas assim, gente, só de não ter aquela preocupação pro mês da frente, isso assim, não tem preço. E aquela coisa, se tá custando a minha paz, tá custando muito alto. Por isso que eu tirei o cartão de crédito, tá? Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou dessas dicas, se alguma dica fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece aí que é extremamente consumista. Fica com Deus, um beijo e até o próximo.